Esse é o Big Shot Pod. Vocês ficam esperando agora. Toda semana vocês falam, é hora de escutar. Esse é o Big Shot. Fala de novo, Nossa, fala de novo. Esse é o Big Shot Pod. Olha só, até deu um arrepio. E hoje eu tô fazendo aqui em parabéns a Guilherme Pinheiro. Meu aniversário. Parabéns pra você nessa data. Depois o episódio fica longo, não sabe por quê, né? Com quem será? Vocês aí que estão Com no quem YouTube. será não, pelo amor de Deus. Vocês que estão aí no YouTube vendo a gente ao vivo, a gente tá fazendo mais uma live. Se você tá ouvindo só o podcast, então você que tá aí, dá parabéns pro Gui. Manda o parabéns pro Gui, porque é aniversário de 36 anos dele, do pai do Martim, pai da Dolores, marido da Sofia, filho dos pais dele, que eu esqueci o nome dele, que deu branco. Mas Ô, meu, o dos cara é seus adotado, pinheiros. não falei isso dele. O cara é adotado e não sabe. Então, parabéns aí, Gui, pra Muito obrigado. você. Que seja um ano gentil, um ano suave. Eu sou o MM, como vocês já viram aqui, Guilherme Pinheiro na minha frente. Olá. Aniversariante do dia. Vavo Mantovani no meu lado. Eu e meu longo perfil. Seu E aí, longo galera, tudo perfil. bom? E hoje, mais o nosso primeiro convidado reincidente, Yuri Fonseca. Olá a todos os ouvintes e espectadores. Eu te fiz questão de trazer o Yuri de volta aqui por dois motivos. O primeiro é que ele cobriu a minha falta aqui, quando eu tava viajando em fevereiro. Ausência profissional. Ausência Sim, profissional que eu tava. E semana que vem eu vou repetir essa falta, então vamos ter que cobrir aqui com alguém. E também porque temos um grande anúncio pra fazer, nossa primeira grande collab. Exato. Yuri e Big Shot Pod. Yuri, por favor, qual que é as notícias aí pros nossos queridos ouvintes? Bom, MBM, posso mandar um beijo agora favor. que minha esposa nos ouve. Vou mandar um beijo pra Camila. Beijo, e ela Camila. requisita conhecer o Romeu. Ela, ela é, 4 meses ontem. ela é Anteontem. grande fã do Romeu nas redes sociais. Ela segue. Isso que o Romeu não tem Instagram ainda. Não tem Instagram. O Romeu Mantovani já é um cara tipo um italiano, assim. Porra, não tem nem como argumentar. Ele né? ainda não é o @vavo, por exemplo. Ainda não. Mas ele Bom, vai ser- @ro. Mas o grande anúncio é que nós faremos uma collab durante as finais, nas lives pré-jogos. Isso aí. Então, durante as finais da temporada 18-19, vamos ter lives antes dos jogos com o Yuri Fonseca e os integrantes do Big Shot Pod. Ainda estamos vendo os detalhes, mas já se programem aí. Tem que ver Antes as das datas finais, ainda, entre né? Houston Rockets e Milwaukee Bucks, teremos... Olha só. Você imagina o azedume do Valvo se for Warriors, sabe? Assim, tipo, o cara vai Não sou amargo, não. Tô brincando. Cara, sabe o bom da gente não ter feito isso ano passado? Que a gente se programa pra caramba fazer uma live, quando aí tem 4 jogos só. Pro ter um clímax, né, cara? Eu fui convidado por um integrante dessa mesa aqui. Aí, na aí NBA no House NBA House do ano passado. Aí ele falou: tem 4 pessoas à sua frente, Nossa, né? ele levou Na o quinta você Luringa, vai. foi isso? Aí ele levou o Luringa, levou o Rick Lyon. Corrigindo, só abriu no terceiro jogo o NBA House. Tinha verdade. 2 convidados, tu era o terceiro da lista. Eu falei, não, o jogo 5 é tudo, tá tudo certo. Aí Aí acabou. Luringa, que segundo o Vava era meu irmão perdido. Muito parecido. O cara é mó muito galã, assim, sabe? Então, vamos lá, começando aqui o programa de número 23. Número de... Michael Jordan. Puta, eu fiquei pensando, ele vai falar Michael Jordan ou LeBron James? pra LeBron ver? James. É pela idade, Foi né? o primeiro. Número de 23. Trey Burke. Não. Perdeu a piada pronta. Número de... Anthony Davis. É porque na minha cabeça ele é o 21, porque se ele jogasse no Lakers ele ia ter que usar o 21. Só falar Anthony Davis 2 vezes, que sempre que programa passado a gente não falou Anthony Davis e fomos cobrados. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta da piada. Depois eu vou mandar até o nome do cara que não gosta, que aí vocês mandam um alô pra ele. Eu queria mandar- e-mail. Antes de Manda um começar- áudio no WhatsApp falando 65 vezes, Anthony Antes Davis. de começar, só queria mandar um abraço aí pra uma ouvinte. Ela apareceu. Apareceu uma mulher que ouve esse programa. Fiquei muito feliz, porque a gente tava procurando uma ouvinte. Não tinha. A Lua. @ Lua. Lua do esqueci. Lebron, não é? Lua do Leblon. LeBron. É do Lebron, pode ser. O Lebron apareceu no Twitter, falou com a gente. Então, se você aí é mais um ouvinte, quero fazer só umas perguntas aqui de ouvintes mulheres. Por favor, vamos fazer esse programa. Então, manda aí pra gente as suas perguntas. Lua, um abração, obrigadão pela audiência. E vamos lá pros destaques. Vamos começar com as perguntas pro Yuri, aí depois a gente passa aqui. Como é que você quer fazer? Mas como é que vão ser destaques iniciais se não vão ser iniciais? Vamos verdade. fazer os destaques, perguntas e aí começa a pauta. É importante. destaques iniciais. Iniciais, Não são destaques entendeu? do meio. Aquele é um estatístico, ele é lógico, Faz matemático, sentido. tem que Faz fazer. sentido. Então vamos lá. Destaques.
Vamos, Fresno. Bom, eu vou citar uma pessoa já citada no episódio de hoje, o pai do Gui. Porque minhas considerações iniciais são sobre o amigo do pai do Gui, Enes Kanter. Pra quem não sabe, o pai do Gui tem uma foto com o Enes Kanter num evento. Num evento que o Enes Kanter veio pro Brasil, enfim, a gente fala isso no episódio 7 ou 8 aqui do Big Shot Pod. E ex-jogador do time do Yuri. Pois é. Eu gostava muito dele, cara, no Knicks. Eu Que gostava tá muito. tendo uma boa atuação aí Sim, no jogando aí de playoffs. braço E quebrado. mandou um alô pro Knicks, né, na coletiva. Mandou. O que é meu destaque inicial? Após o jogo 2 dessa série, no jogo de quarta-feira entre Denver e Portland venceu o jogo e empatou a série. O Enes Kanter, ele fez uma tuitada questionando a postura do governo turco. A gente já falou isso também num episódio da rixa que ele tem com o Erdogan, que só o Erdogan, só o Marcelo sabe pronunciar aqui. A rixa que ele tem com o Erdogan, que ele é um cara... e o Erdogan tem o Turkoglu no lado dele, que era um ex-jogador da NBA, então ele também tem essa rixa com o Turkoglu. Eu vou ler o tweet que ele fez. Vou fazer uma tradução meio livre aqui. Ele botou, falando da Turquia, que país zoado, liderado pelo ditador Erdogan. Sou o único jogador turco no jogo de hoje, e a conta oficial da NBA na Turquia, que é o @NBA Turquia, está me censurando, tipo, me ignorando. Eles não mostram os jogos do Portland na Turquia. O governo controla as pessoas e isso é um problema. Como que a @NBA permite isso? E nesse tweet ele anexou 3 prints. O primeiro print, ele colocou o tweet original da conta da NBA, aqueles tweets que eles dão ao final dos jogos, dizendo que o Portland venceu o jogo, 97-90, com os destaques dos jogos. Aí, CJ McCollum com 20 pontos, 6 rebotes, 6 assistências. E aí, na sequência, eles falaram do Enes Kanter, que conseguiu 15 pontos e 9 rebotes. Falaram do Lillard, do Rodney Hood e do Al-Farouq Amino. Aí, o segundo print era do tweet da NBA Turquia, exatamente o mesmo tweet, com a mesma foto, com o mesmo texto em turco, só que pulando a linha do Enes Kanter. Então era só destaque, CJ McCollum, tantos pontos, e aí na sequência, o Lillard, Rodney Hood e Amino. Eles ignoraram a existência do Enes Kanter. E o terceiro print que ele colocou era esse eu achei mais bizarro, o calendário da NBA dentro do aplicativo da NBA versão Turquia, que tinham lá todos os jogos, Philadelphia, Toronto, Houston, Golden State, Toronto, Philadelphia, Milwaukee, Boston. O jogo do Portland não aparecia no aplicativo. Os caras estão boicotando nesse nível de não mostrar o jogo do Portland no aplicativo. Ele queria mostrar, tipo, que absurdo como é que a NBA permite uma coisa dessas. E aí vale, acho que mencionar que a NBA, ela se pronunciou através de um comissário de sei lá o que, chamado Mark Tatum, e ele disse que os fãs turcos podem assistir os jogos pelo League Pass, pela NBA TV. O Enes Kanter estava cobrando da tipo de TV aberta, enfim, algo assim. Ou TV a cabo, não sei. Ele falou que eles podem ver os jogos pelo League Pass e NBA TV, e disse que o responsável pela conta da NBA Turquia era um cara contratado local e tal, ele já está afastado, já encerraram essa parceria deles com essa, não sei se é uma empresa ou se é uma pessoa que atualizava a conta da NBA Turquia. Cara, é pesado. Ignorar a existência do cara, não passar os jogos na TV e sumir com o time no calendário de jogos. Não, e tem tipo 4 séries, né? Você tira uma e fala, essa série não existe. Não existe. E aí depois eu fui procurar no Reddit pra ver a opinião de pessoas, e aí eu vi algumas opiniões de pessoas turcas e de pessoas dos dois lados, porque o Erdogan é tipo meio a meio, entre aspas, então tem pessoas que defendem ele e pessoas que condenam. E aí tinham torcedores do Portland falando, gostaria de... Não, falaram que não passava os jogos do Knicks também, quando ele tava nos Knicks. Ele cobrava isso também no Instagram dele, na época dos Knicks. Enfim, só retomando um assunto que a gente falou algum tempo atrás, com atualizações vindas do próprio Enes Kanter. Por favor, Yuri, suas considerações pro começo do programa, que você quer que os Big Shooters ouçam. Big Shooters. O Vavo falou do parentesco do pai do Gui com o Enes Kanter. Amizade, grandes amigos, são grandes amigos. Eu lembrei de uma coisa bizarra, estava em casa vendo a buzzer beater do Damian Lillard, né? E aí tem um vídeo da irmã dele, que ela invade a quadra e tal. E minha namorada Camila, ela estudou numa escola bilíngue. E ela tinha uma amiga chamada Ariana. Tipo a Ariana Grande, mas é a Ariana Bennett. E aí eu postei um print do Lillard, né, da jogada. E essa menina comentou, nossa, eu sou muito amiga da irmã dele. Aí eu entrei, assim, tipo, vários rolês, assim, das duas. Eu falei, eu estou a um passo de conhecer o Damian Lillard. 2 graus de Damian Lillard. 2 graus de Damian Lillard. Vale retomar que eu estou a
2 apertos de mão de Kim Jong-un. Mas meu destaque é que ontem a seleção de basquete 3x3 feminina perdeu pra Espanha e foi eliminada do Mundial. Derrota por 21-11 Pena. da seleção feminina. Que pena. Mas estamos aí, Tava que bom passando que com está transmissão no jogativo. YouTube, né? Tava com transmissão no YouTube, né? Tava. Foi bem legal a cobertura do 3x3, cara. Eu não consegui ver muito porque, enfim, 2 crianças em casa com menos de 2 anos é complicado, mas eu cheguei a entrar lá e tava rolando bem legal. E Gui, seus destaques? Bom, vamos lá, eu vou fazer primeiro aquele jabazinho do Instagram, né? Quem acompanha o Instagram do Big Shot Pod sabe que eu gosto de colocar uma vez por semana, toda quinta-feira, eu coloco aquele post com algum tênis clássico, algum tênis que marcou época, que fez história, seja porque esteve no pé de algum jogador importante, seja porque foi um tênis que alguém realizou algum feito legal. E eu dou preferência para tênis mais antigos. Eu não tenho o hábito de colocar lançamentos. Porém, semana passada tive que abrir uma exceção. Quem segue a gente no Instagram, e por favor, quem não segue, vai lá fazer isso agora, porque a Adidas lançou em parceria com a Marvel uma coleção chamada, aproveitando aí a onda do Avengers, a Adidas lançou uma coleção... do Avengers, né? Porque Pois é, segunda já maior bilheteria da história, né? em 2 fins de semana. 2 fins de semana. 2,2 bilhões esse fim de semana. E a Adidas lançou em parceria com a Marvel a coleção Heroes Among Us, que basicamente eles pegaram 5 tênis populares da marca e fizeram versões desses tênis com inspirações em super-heróis da Marvel, e aí a cada um desses tênis eles atrelaram a imagem de um jogador. Então nós temos o Adidas Dame 5 com inspiração do Black Panther, obviamente que o atleta atrelado a esse tênis é o Damian Lillard. A gente tem o Harden Volume 3 com inspiração no Iron Man, e aí obviamente que o atleta atrelado à imagem desse tênis é o Harden. Temos o Adidas Provision, que é inspirado na Captain Marvel, e a atleta que está atrelada a esse tênis é Candace Parker, jogadora do Los Angeles Sparks. Tem o Adidas T-Mac One, o Tracy McGrady, já aposentado, que é inspirado no Nick Fury. E temos o Next Level, que é inspirado no Capitão América, e o atleta atrelado a esse tênis na campanha de lançamento é o John Wall. Os tênis ficaram maravilhosos. Tá bonito mesmo. Eu não sei, assim, entre o do Dame Lillard e o do Harden eu não saberia escolher, porque eu gostei muito dos dois. O da Capitã Marvel também é todo coloridão, Ele é coloridão, bem legal. Curti muito esse. Então dá uma olhada lá e segue a gente no Instagram, tá? Qual que é nosso Instagram, Gustavo Mantovani? Big Shot Pod. @Big Shot Pod. O sonho é um dia chegar apenas Big. Arroba Big. Entendeu? O segundo destaque, os playoffs do NBB que estão rolando, né? Já tá rolando, o Franca já ganhou o primeiro jogo de Mogi. E o Botafogo, que se classificou surpreendentemente, vencendo o Pinheiros aqui no ginásio do Pinheiros, se classificou e já teve o primeiro jogo contra o Flamengo e perdeu o Flamengo 1-0. São os dois favoritos, Franca e Flamengo, né? Franca em cima do Mogi e o Flamengo em cima do Botafogo, já tá rolando aí. O Franca e Mogi tem o próximo jogo dia 8 de maio, que é quarta-feira, pra quem tá ouvindo a gente na terça, que é quando sai esse podcast, jogo é amanhã. E o jogo Flamengo e Botafogo, o jogo 2, é na quinta-feira, dia 9. E o meu destaque inicial, mesmo assim, aquele que eu sempre deixo pro final, essa semana saiu no site Undefeated uma matéria com o Nenê. O Nenê, ele é o segundo atleta, é o único atleta do draft de 2002 que ainda está inativa. O draft de 2002 é o draft do Yao Ming, que jogou no Houston Rockets do Vavo. O Yao Ming já está aí até no Hall da Fama e o Nenê ainda está jogando. É o draft também do Amari Stoudemire. Que Túlio Maravilha, né? Que foi o Rookie of the Year. Exato. É o draft do Caron Butler. O Tyshawn Prince, ele foi o 23º nesse draft, se eu não me engano. Ele já tem até um cargo no Memphis Grizzlies. Ele é vice-presidente de alguma coisa lá. O Jay Williams, que se machucou, depois de moto, teve uma carreira interrompida, e é comentarista da ESPN, também foi desse draft. E o Carlos Boozer. O Nenê foi escolhido nesse draft em 7º pelo New York Knicks, do Yuri. Mas ele foi trocado imediatamente
Na noite do draft pro Denver Nuggets. A matéria é bem legal, tem depoimentos do Chris Paul falando de como o Nenê é um cara que se esforça e é importante para os jogadores mais jovens ter um cara mais velho dando exemplo. Ele mesmo jogando pouco, ele tá lá todo dia na academia, tá todo dia fazendo todos os trabalhos que precisam ser feitos. A matéria vale muito a pena, fala também da relação que o Nenê tem até hoje com o primeiro técnico dele de basquete, que chama Nibaldo Meneghelli, lá de São Carlos, que é a cidade da onde o Nenê veio. Fala ele deu uma estatística que eu achei legal. O Nenê tem o 21º melhor aproveitamento de arremessos da história da liga. Ele tem 54,8%, ele tem médias de 11,3 pontos e 6 rebotes na carreira. Isso que ele não fica só lá embaixo, hein? Ele dá o long two, aquele... Exato. Ele é meio que o único jogador do Rockets que talvez seja permitido arremessar. O Chris Paul também. São os únicos dois que dão aquele arremesso longo de 2. Os demais não são permitidos. E aí, ele fala, inclusive, nessa matéria que ele ainda tá pensando se ele vai jogar mais uma temporada ou não. Ele tem contrato, se ele quiser jogar, ele tem contrato de mais uma temporada com o Houston. Ele tá pensando se vou jogar. A gente vai deixar o link na descrição do episódio, como a gente sempre faz quando a gente indica matérias. É bem legal a matéria, é legal, né, você pensar que, o Nenê é um cara que é brasileiro e tá lá 17 anos, né? 2002 pra 2019, 17 anos jogando na NBA, não é pra qualquer um, né? Não é para qualquer um, mas o que é para qualquer um é dar o like nas nossas redes sociais. Exatamente. E seguir nós, qualquer um aí no @BigShotPod. Desde que tenha um perfil nas redes sociais. Não, você pode só seguir. Você pode ver a gente, só apertar no www.instagram.com/, né? /BigShotPod. Segue a gente lá, principalmente pra saber dessas novidades das finais, as novidades de quando vai ter live, tipo a live de hoje que a gente anunciou antes que ia ter. Então, se você segue a gente lá, já sabia que estaríamos ao vivo no YouTube com o Yuri, e como vai ser essa live das finais antes dos jogos. Então, @BigShotPod em qualquer rede social, nosso site bigshotpod.com.br, nosso e-mail bigshotpod@ampere.audio. E se você tá ouvindo no iTunes, manda aquele as 5 estrelas. Estamos recebendo comentários muito bons lá no iTunes. Somos muito felizes com isso. E vamos receber muito mais. E se você tá ouvindo e quer que mais pessoas ouçam e você possa conversar, assim como domingo à noite todo mundo quer falar de Game of Thrones, no fim de semana passado todo mundo quis falar de Avengers, você quer falar do Big Shot Pod na terça-feira, manda pros seus amigos aí, no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo do Facebook, ou pra sua avó que tá sem nada pra fazer em casa. Coloca lá pra ela ouvir. Faz um perfil pra avó e dá Faz um curtir, perfil, né, pra ela curtir. Então vamos lá para perguntas de vocês. A gente pediu perguntas nas nossas redes para o Yuri, para a gente também da mesa, e vocês mandaram perguntas ótimas. Temos perguntas também da live para responder aqui. Gui, você quer comandar isso vamos aí? Lá, eu separei algumas perguntas, a gente recebeu, realmente foram muitas perguntas, então eu separei algumas, não dá para fazer todas. Eu vou condensar. O Yuri, pra quem não sabe, acho que todo mundo sabe, mas ele é torcedor do Knicks, então a gente vai condensar as perguntas do Knicks numa só. O usuário Grama do YouTube e usuário de Adan, @usuário de Adan do Twitter, eles mandaram algumas perguntas que eu vou condensar numa coisa só. Primeira coisa, eu vou fazer todas as perguntas e aí o Yuri manda bala. Quem seria, eu acho essa pergunta até desnecessária, mas a gente faz porque a pergunta veio, quem seria melhor para o Knicks no draft? Zion Williamson, Ja Morant ou R.J. Barrett? Além de um desses três, quais dos free agents você deseja para o Knicks? Quem você acha que é viável que venha, né? Uma coisa é você querer mas achar que não é viável, enfim. Quem que você acha que é viável e se você acredita que realmente o Duran vai vir? Tá, vou começar pela do Duran. Eu acho que não, o Duran não, eu não acredito que ele venha, apesar de querer muito. Ele sempre teve problema, eu acho que, né, ele sempre teve problemas com esse lance da mídia, ele não gostava muito de ser um cara, talvez aquele FP, o franchise player ele era assim na cidade de Oklahoma, não gostava muito do contato com a mídia, imagina com os tabloides de Nova York. Eu acho que o Duran não iria se adaptar, então talvez por isso ele não se adaptaria aos Knicks. Em relação aos free agents, eu gostaria muito do Duran e Irving, que são, eu acho que os melhores disponíveis. Tem o Kawhi. E o Kawhi. Kawhi tá jogando muito bem, né? Inclusive hoje eu vi que ele teve uma mesma média de 2 pontos, igual o Michael Jordan na pós-temporada. Posso pegar aqui a informação depois. Mas eu acho que Duran e Irving seriam as opções melhores, assim, que eu mais desejaria. Porém, as que eu acredito mesmo que venham, talvez Tobias Harris
Eu acho que é um cara que o Knicks ele vai acabar não conseguindo as grandes estrelas que ele pretende. Vai sobrar o Tobias pra ele e vai oferecer um contrato máximo. E outro jogador é o Kemba Walker, que é um cara que é o quinto maior salário do Hornets. E acho que vai acabar querendo esse contrato máximo, buscando outro time, apesar de já ter dado indícios de que ele vai atuar pelos Lakers, mas eu acho que vai vir o Kemba Walker. Em relação ao draft, Gui, eu acho que analisando num contexto de basquete, talvez a melhor opção seja o RJ, que é um cara que cadencia mais o jogo, tem uma bola de 3 mais precisa, consegue colocar os outros companheiros pra jogar e seja um cara mais útil pro time. Então eu acho que o Knicks precisa desse cara na armação, principalmente, né? Não tem esse jogador. Então o RJ seria uma melhor opção desses que você citou. Porém, a franquia precisa dar esse boom, né, cara? Há tantos anos o Knicks já não tá no mapa, assim. Talvez o último grande time montado com o Carmelo, o Amar e os outros jogadores. Depois tentou com o Joaquim Noah, o Derrick Rose, mas não funcionou. Então eu acho que precisa desse jogador para dar um boom. Então o Zion é um cara que vende ticket, que vende ingresso, dá as enterradas, é um cara do show, ganhou o prêmio do basquetebol colegial. Então é um cara que tá na mídia, ele vai dar o show, vai dar uma enterrada. Então vai chamar torcedor, vai chamar público e o Knicks vai ganhar com isso. Mas pensando em basquete, eu acho que o RJ. Eu acho que é mais trazer de volta o público, né? Porque o público do New York Knicks existe. Talvez ele esteja um pouco afastado nesses últimos 5, 6 eu ia dizer anos, mas talvez décadas. Seja afastado nesses últimos anos, vamos lá. E talvez eu acho que por esse lado seja um ganho além. Embora talvez um dos outros jogadores possa acrescentar talvez mais em quadra, principalmente no primeiro momento da montagem do time e tudo mais, mas ele realmente tem esse poder de talvez trazer os torcedores de volta e assim o time ganha de outras formas. Eu vou abrir uma exceção, eu já tinha separado algumas perguntas, mas é que passou uma pergunta aqui na live que é interessante, a usuária Camila Cutrona, ela fez a pergunta: quero saber se o Zion vai estar envolvido no meu pedido de casamento. Você não precisa responder, eu só vou deixar aí no ar. Ele então fez fazer essa pergunta aqui, não quero. Aqui mas tem um podcast da verdade. Teve um casamento que ele enterrou, era alguém lá de Duke, né? Não sei se era amigo dele e tal. Não foi casamento, foi revelação do bebê. Revelação do bebê, isso. Foi. Ele enterrou alguma coisa, tipo um balão com um papelzinho dentro, e aí quando estourou azul. E, talvez ele esteja no nosso pedido. Espero que sim, né? Que se eu ter dinheiro pra ter o Zion no meu casamento, isso é uma ótima coisa, né? Tá tudo certo. Tem que ter dinheiro pro casamento depois. Vai ter Fresno também no casamento, já avisando aqui. Se tem dinheiro pro Zion, tem dinheiro pra Fresno. Vamos lá, uma outra pergunta legal aqui é o usuário Final X5 do YouTube, ele mandou no YouTube essa pergunta. Com a provável saída do Kawhi, muitos acreditam que ele vai sair, né? Isso não tá definido, mas assim, com a provável saída do Kawhi do Toronto, o momento do Toronto seria melhor pra fazer um rebuild da franquia ou pra continuar insistindo com esse elenco, com a ascensão do Siakam? O que você acha? Eu acho que com a saída do Kawhi, eu acho que é um rebuild. Eles até tentaram, né, fazer um pouco isso, trocando o DeRozan, que era um jogador que estava ali há bastante tempo, mas chegava nos playoffs ali na hora da decisão, dava uma titubeada. Eu acho que o Kawhi Leonard já tá na hora dele sair, porque não tá rendendo. Teve jogos com 9 pontos, jogo com 0 pontos, né? Não pontuou na pós-temporada. Então eu acho que precisa desse rebuild. O Marc Gasol também não é um jogador que vai conseguir segurar muito tempo. Apesar do Pascal Siakam tá evoluindo, mas precisa de outros jogadores. Talvez o Lowry seja uma moeda de troca interessante para você trazer ali uma ou duas peças que não estão nesse radar dos free agents. Aliás, dos jogadores em contrato, mas que não são as principais estrelas da liga. E tentar um jogador na free agents aí para construir essa franquia. Eu acho que tá na hora do Toronto tentar a reconstrução desse elenco pensando na saída do Kawhi. Mas o Kawhi tá indo muito bem, né, no Toronto, cara. Colocou uma outra forma do Toronto jogar. Ontem venceu o Philadelphia. Então tá indo muito bem o Kawhi em Toronto. Eu até não esperava essa evolução toda, principalmente da pontuação dele, que ele é um jogador às vezes um pouco... Sempre pontuou muito bem, mas é um jogador muito... longe dos holofotes, então você acaba não vendo essa pontuação dele. Mas tá indo muito bem o Kawhi nos Raptors. Eu acho que ele vem numa sequência que ele
ele vem numa evolução que todo mundo esperava dele. O problema é que ele teve aquela temporada passada, depois Sim. da lesão, que ele teve uma queda, entre aspas, que nem é uma queda, né? Que ele jogou poucas partidas, mas mesmo nessas partidas que ele jogou, ele teve uma pequena queda de produção. Então, o fato de talvez as pessoas terem ficado na dúvida se ele ia conseguir voltar do jeito que ele estava antes é o que surpreende mais. Sim, do que se fosse uma linha reta de evolução, ninguém estaria, eu acho que tão surpreso E eu com o acho que que ele tá jogando. ele é um jogador também que não tá ele é muito bom, mas ele não tá você coloca os nomes dos principais atletas, eu não vejo assim tanta gente falando do Kawhi como um jogador tão interessante assim. E ele é um jogador que pontua, tá jogando muito bem. Eu peguei a informação aqui que eu citei. O Kawhi, ele é o segundo jogador da história com pelo menos 38 pontos por partida nos playoffs, com pelo menos 62% de arremessos de quadra, e o outro jogador a fazer isso foi o Michael Jordan. Não conheço. É aquele que jogou com perna longa, né? Isso mesmo, Tô ligado. Vamos lá. Quando eu recebi essa pergunta, uma arroba do Twitter, @Vinícius, eu li Vinícius Drozzi, mas aí quando eu vi a pergunta, eu imagino que seja Vinícius D. Rose. O que você acha do núcleo jovem do Bulls? Cara, interessante. Assim, eu não vejo eu não vejo como ser um núcleo jovem, por exemplo, como do Lakers, que a gente espera muito dos jogadores que evoluem. Lonzo Ball, o Kyle Kuzma, Brandon Ingram e tal, que a gente espera que tenha uma evolução muito grande. É um núcleo bem interessante. Eu não sei se ter oferecido bastante dinheiro pro Lavine foi uma boa saída. Mas é um núcleo interessante. Vamos ver É um começo, né? É um começo. Vamos ver a pique agora do Bulls nesse draft. Acho que talvez ali, se sair na terceira e acabar sobrando, entre aspas, o RJ vai ser uma ótima pro Bulls, cara. Eu gosto muito do Markkanen. Eu não vejo ele sendo tipo um número 1 em um time de playoff, mas eu gosto muito dele. Então, pra fechar aqui esse momento de perguntas, uma pergunta que veio aqui do YouTube pra todos vocês, o Matheus Chimarrão, vários números, ZizOWS, falou: vocês têm algum jogador favorito em toda a história da NBA? Yuri, pode começar. Carmelo Anthony. Carmelo. Cara, o meu é bastante contraditório, porque o meu jogador favorito da NBA, ele é o cara que foi mal pra cacete como dirigente do meu time, que é o Magic Johnson. Mas eu como um cara nascido nos anos 90 e torcedor do Houston Rockets, Hakeem The Dream Olajuwon. Olha. Aliás, tem um blog do... Dennis Rodman pra mim. Amigo de Kim Jong-un. É verdade. Eu não falei dos apertos de mão, né? Eu apertei a mão do Scottie Pippen, que apertou do Dennis Rodman, que apertou do Kim Jong-un. Viu? Falei, eu sabia que eu ia. 3 apertos de mão. É assim Um que o dos bom host melhores faz. nomes de blog desses do SB Nation é o do Houston Rockets, que chama The Dream Shake. The Dream Shake, pra quem não sabe, é um move que o Olajuwon fazia quando ele jogava, que foi apelidado de Dream Shake. Aquele movimento sexy, né? Então vamos entrar aqui na nossa pauta principal, que é falar das séries, das semifinais, das Semifinal de conferência. conferências. Desculpa, tomei muito café, estou muito doido hoje. Então vamos lá. Então vamos para a nossa pauta principal aqui, que são as semifinais das conferências leste-oeste. Meninos, vamos fazer muito papum hoje, para não ficar com 1h40 igual foi o último episódio. Nossa batalha de Winterfell aqui. Caímos como os dragões e o Senhor da Noite. Então, Sem spoilers. Spoiler, sei Sem lá, spoilers, caiu. sem spoilers. Não sei, ele Não pode sei. ter precisado de uma banana. Exato. Vai saber. Caiu para a vitória. Então vamos lá começar pela primeira série aqui. Denver Nuggets e Portland Trail Blazers, uma série empatada em 2-2. Yuri, o que você tá achando? A série mais equilibrada, eu acho, né? Talvez junto com Buck. É que acho que tá tudo equilibrado também, se você for parar pra analisar, mas talvez essa seja a mais equilibrada. Uma partida de 4 prorrogações. Foi a segunda vez na história, né? Nos playoffs, sim. Dos playoffs, com uma partida com 4 prorrogações. E o jogador daquela partida, daquela noite, foi o CJ McCollum. O Jokic jogando muito bem. São duas franquias muito bem. Não vai falar do Enes Kanter ou Erdogan?
Fala dele. E o destaque, o Enes Kanter. Não, realmente o Enes Kanter tá vindo muito bem. É um jogador que faz uns bloqueios com muita habilidade pro Damian Lillard conseguir jogar ali numa dupla. Ele tá pegando rebotes importantes, mesmo com o ombro lesionado, né? E ele até postou uma foto no Instagram depois da partida, ele deitado na cama. Acho que foi a partida das quatro prorrogações. E é até agora a série mais equilibrada da NBA. Eu só fico triste de saber que quem passar dessa série vai tomar um fumo gigantesco nas finais Rockets, do Oeste. tu acha? Do Rockets, vai tomar um fumo gigantesco dos Rockets. Gui, Vavo. Vai lá, Vavo. Não, eu concordo com o Yuri. Talvez a série mais equilibrada. Acho que é a série que tem mais potencial das 4 pra chegar no jogo 7. Sim. Já tá 2-2. Só não vai pro jogo 7 se um dos dois vencer as próximas duas. Algo que eu acho que não vai acontecer. Então eu torço para que tenha o jogo 7. Damian Lillard, o nosso... A gente brincou semana passada que ele era o MVP dos playoffs. Se esse prêmio existisse, acho que ele ainda... Talvez o Kawhi tenha entrado na disputa. Tá forte essa disputa. A gente citou um prêmio hipotético de MVP dos playoffs que não existe. Até agora, né? Que existia na ABA lá na década de 70, na NBA A gente não vai mandar um existe. troféuzinho pra eles. A gente manda. Acho que o Lillard... A gente manda pelo Anthony Davis. Pelo Anthony Davis, Quando nosso ele vier. Você pode dar pro Lillard, por favor? Eu mando pra ele. Se for pro Lillard, eu mando. é A gente tem uma relação. verdade, Então, A gente já... Ele brother. dá 2 apertos de mão do Damian Lillard. eu mando pra ele, pode deixar. E, enfim, cada jogo tem sido muito disputado. Por exemplo, a gente vai falar depois de Filadélfia e Toronto, a série tá empatada, mas não foram todos os jogos que foram disputados. Teve jogos com diferença de 19 pontos, de 13 pontos. Os jogos entre Denver e Portland, não. 8 pontos, 7 pontos, aí 3 pontos da prorrogação e 4 pontos o último jogo. Então é um jogo que eu acho que já tem uma certeza que vai ser um jogo legal quando vai assistir, dado o equilíbrio dos dois times. Muitos jogadores jovens se destacando. Não sei se o Lillard engasguei. Não sei se o Lillard ainda se encaixa como um jogador tão jovem assim. Ele tá na 2012, sei lá, sétima temporada dele. Mas o Jokic começando, entre aspas, na NBA, o Jamal Murray começando, o Gary Harris começando. O time do Denver inteiro, né? Fora o Paul Millsap, que é um pouco mais velho, são só jogadores jovens que ainda tem muito a crescer, o que eu acho que é um bom sinal pra torcida de Denver, que o time ainda tem muito a evoluir. E o Portland, que é aquele time que a gente até já questionou algumas vezes se não tava meio estabilizado demais, meio sem futuro, entre aspas, porque não tinha muito pra onde crescer. Mesmo tendo perdido o Nurkic com a perna quebrada, conseguiu aí meio que, entre aspas, roubar o Enes Kanter aí nessa free agency. E ele vem cobrindo ele muito bem. Então, falando mais a série, é uma série muito interessante. Não sei se quer fazer alguma análise específica de algum do jogo. Não, na verdade, só uma história rápida. Eu vi o jogo 3 das 4 prorrogações, justamente porque eu acordei com meu filho, aí eu perdi o sono e vi as 4. Eu vi apenas as 4 prorrogações. Algumas coisas que eu queria falar. O Jokic já tem 4 triple-doubles nessa pós-temporada. Ele é o 7º jogador a atingir a marca de pelo menos 4 triple-doubles na mesma pós. Os outros 6, Will Chamberlain, Magic Johnson, Oscar Robertson, LeBron James, Rajon Rondo e Jason Kidd. Como é que eu sabia disso? Porque no meu e-mail, que vem todos os aniversários, também veio isso. Apanhei do nada aqui, só porque parabéns no Meu e-mail, cara. Ele é o segundo pivô, né? O primeiro foi o Will Chamberlain, mas eu vi o Will precisou de muitos jogos para chegar em 4 triple-doubles em pós-temporada. Um destaque que eu queria fazer é um jogador que passou batido durante muito tempo, assim, é o salto que o CJ McCollum deu nos playoffs, né? Ele realmente, ele virou um segundo pontuador consistente, muitas vezes marcando até mais pontos do que o próprio Lillard. E do lado do Denver, o Jamal Murray. O problema do Jamal Murray é que ele é inconsistente, você tem um jogo muito ruim e um jogo muito bom. Foi ele que fez a cesta por trás da tabela, né? Ontem, foi logo no começo do jogo. Essa série é uma série que, como a gente disse aqui semana passada, eu falei que o racional falava Denver e a intuição falava Portland. Pra mim é quase cara e coroa essa série. A vantagem do Denver é um pelinho, porque eles viram o melhor de 3 e eles têm 2 jogos em casa. Não seria nenhuma surpresa se o Portland passasse. Eu ainda acho que o Denver vai passar. O que o Val falou é muito interessante, quer dizer, tirando o Paul Millsap, o Denver tem tudo pra continuar aí durante bons anos disputando nas cabeças da Conferência Oeste, né? Pra fechar a Conferência Oeste, então, vamos falar de Golden State Warriors e Houston Rockets? Tá bom. Bora? Começar com o Vavo, então?
Houston Sim, Rockets. sim. Coração Essa fala mais alto série nesse momento. está 2-1 pro Golden State. Sou 100% Correto? imparcial aqui. Então vamos lá. 2-1 para Golden State. Exatamente, todos os times em casa venceram seus jogos. Os jogos têm sido equilibrados todos. Deixa eu pegar os resultados. 4 pontos pro Warriors, 6 pontos pro Warriors e 5 pontos pro Rockets. Positivo. Primeira coisa, Kevin Durant vem mostrando. Eu acho que talvez ele esteja num modo de quero meus max, quero assinar com o meu max, muito dinheiro no Knicks ou onde for. Então ele tá botando a bola embaixo do braço, ele tá marcando mais pontos que o Stephen Curry. Eu não sei se ainda se manteve depois do último jogo. Ele tava com mais pontos que o Curry e o Klay Thompson somados. Na verdade, é impressionante como o Warriors virou realmente, nesse ano virou o time do Kevin Durant e os outros, o time é dele, né? Eu tô vendo o total de pontos aqui, ó. 110 do Curry, 110 do Durant, 55 do Curry, 50 do Thompson. Então, o Kevin Durant fez 5 pontos a mais que o Curry e o Klay Thompson somados. Ele tá botando a bola embaixo do braço. Stephen Curry teve uma das piores, tava conversando com o Gui antes de começar a gravação. Horrível. Possivelmente horrível. a pior partida... O que eu vi do Curry em playoffs foi o pior, esse jogo... Não, quem não conhecia o background do Curry, viu esse jogo isolado, se pergunta por que esse cara é titular de um time de playoffs. Ele foi horrível no jogo, ele errou 1 de 3 os lances livres, que é a especialidade dele. Ele errou bandeja de esquerda. A enterrada do final do jogo foi só a cereja do bolo, mas não foi nem o mais importante. Não, ele errou outras bandejas facílimas ao longo do jogo, mas 2 ou 3 pelo menos. 2 de 9 para 3 pontos. Eu tinha deixado uma janela aberta aqui. 7 de 23 no jogo inteiro. Aqui, ó, tinha deixado a janela aberta. 7 de 23 no jogo, 2 de 9, 3 pontos, 1 de 3 os lances livres, 3 turnovers, 5 faltas e nenhum ponto nem no quarto período e nem na prorrogação. Isso talvez seja o que mais chama atenção, né? Eu acho que, da mesma forma que quando a gente fez o episódio semana passada, tinha tido só um jogo e a gente falou que a gente podia pegar algumas estatísticas e fazer várias leituras, tanto a favor de um lado quanto a favor do outro. Uma coisa que pesa contra o Houston é que o Houston precisou de um jogo horrível do Curry e o Klay Thompson também não jogou bem pra ganhar por 5 pontos, precisou de uma prorrogação e precisou do Harden botar a bola debaixo do braço e ganhar o jogo. Na prorrogação o Rockets acabou ganhando por 5 pontos. Então faz a leitura contrária. Por outro lado, a boa notícia pro Rockets é a partida do Eric Gordon, que teve uma partida incrível. E aí uma pergunta que eu queria lançar aqui é, nesses playoffs, talvez o Eric Gordon seja o segundo jogador mais importante do Rockets na frente do Chris Paul, porque o Chris Paul já não é mais o mesmo, ele já tem 33 ou 34 anos e 33. Não, fez hoje, 34. 34 anos hoje, verdade. O Eric Gordon, a importância dele pro Rockets porque não adianta só o Harden tá metendo aquelas bolas de longe como ele faz. Se o Gordon não estiver guardando, talvez o Rockets não tenha um segundo pontuador. Só pra passar aqui as médias nos playoffs, 24 pontos pro Gordon, 16.3 pro Chris Paul. O Chris Paul leva vantagem em rebotes e em assistências. O problema é, por exemplo, para 3 pontos, 41,2% pro Gordon e 34,5% pro Chris Paul. Eu acho que o Gordon, hoje, ele é o segundo jogador mais importante pro Rockets. Eu fui olhar a tabela aqui, até curioso. O Chris Paul é quem jogou mais minutos dos jogadores do Rockets. Não parece, né? 40, é o único que jogou mais de 40 por jogo, 40,1. E aí, Yuri? Cara, eu até ia perguntar pro Vavo, eu falei no meu último vídeo sobre isso. Eu achei que nesse jogo 3, o Chris Paul, ele tomou decisões muito erradas em alguns momentos. Até a última bola que vai pra prorrogação, ele morre com a bola na mão, quase anda pra cima do Klay Thompson. Eu achei que nessa partida ele foi muito mal. O Chris Paul também, concordo com o Gui, que o Eric Gordon teve que brilhar, ele fez 30 pontos, não foi? Algo assim. Acho que foi 30, no jogo 3. Um cara que foi muito importante pra mim nessa partida foi o PJ Tucker. Conseguiu rebotear bem, assim, pegou 12 rebotes, fez 7 pontos. Então foi um jogador muito importante que não aparece nessas estatísticas ofensivas. Mas eu acho que o grande problema você mencionou também que esse time é do Durant, e realmente, em 9 partidas de playoffs, só em uma ele não fez 30 pontos ou mais, foi contra o Clippers. Ele fez 29 pontos, em todos as outras 9. Ridículo. Que horrível. 29. Que nem quando o Harden interrompeu a sequência de 30 também, né?
Foi por 28. Fora raiva. E em 9 partidas, apenas uma ele não pontuou com 30 pontos. Então, o Durant indo muito bem, não sei se vocês concordam, mas pra mim, cada vez mais claro que o Warriors caminha pra uma última dança com esse time, com esse elenco. Durant deve sair. Outro Thompson. candidato MVP dos playoffs no meu prêmio hipotético. sim. Aliás, falando, o Durant nos playoffs, 35,6 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, 51,1 dos arremessos de quadra e tá com 50, 40 e 90 até agora. Ele tem uma coisinha só que eu queria falar, eu perdi o raciocínio, mas tudo bem, bola pra frente. Bola pra frente que vamos pro leste. E é longe, do oeste. Bola pra esquerda, então, no caso. Direita. Chama no oeste. É que eu me imaginei no mapa. No mapa de ponta cabeça. Eu me imaginei. Ou passando pela China. Eu me imaginei parado de pé e o leste na minha esquerda. Passando pelo Kim Jong-un, dando Passando salve pelo aí. Kim Jong-un. Manda lá pro Rodman, na Coreia do Norte. Rodman manda pro Kanter, na Turquia, que devolve. Então vamos lá. Começando aqui pelo Toronto e Filadélfia. 2-2 a série empatada. Gui. Foi bom que você começou, porque essa eu tenho bastante coisa pra falar. Então bora. Tem muita coisa pra falar. A primeira coisa é que eu cometi um erro na semana passada, que a gente acaba reagindo de forma desproporcional após apenas um jogo. Isso é um quadro do The Starters. Tu assiste The Starters? Não. Eles têm um quadro que é quando tem o primeiro jogo da série, eles têm que reagindo exageradamente após um jogo. Entendi. E eles chegam a conclusões. Então, eu pelo menos reagi, eu achei que o Toronto fosse realmente passar o carro em cima do Sixers. Eu até falei, eu queria opinar, meu palpite seria Toronto em 5, mas por respeito eu vou falar Toronto em 6. Que continua sendo meu palpite, mas agora de uma maneira muito mais respeitosa ao que o Sixers fez nos últimos 2 jogos, tirando o jogo de ontem. O grande problema pro Toronto é que a gente falou a temporada inteira que o Toronto tinha um banco muito bom e tal, e de repente esse banco do Toronto, Que eles trocaram inteiro pelo Marc Gasol. esse banco do Toronto acabou. Nos 4 jogos de playoffs, o banco do Toronto fez somado 42 pontos nos 4 jogos. Fez 10 pontos no primeiro jogo, 5 pontos no segundo jogo, 15 pontos no terceiro jogo e 12 pontos ontem, todos do Ibaka. Qual é o problema pro Raptors? Tá, mas eu olhei aqui, 25 do Ibaka, 9 do Norman Powell, 4 do Joe Remix e 4 do Isso Fred em todos os VanVleet. jogos, né? Somando todos os jogos. Qual é o problema pro Toronto? O Raptors tem o melhor jogador da série, na minha opinião. O problema é que o Sixers tem o segundo, o terceiro, o quarto, e aí o quinto vai depender da tua opinião entre o Tobias Harris e o Pascal Siakam, tá? Eu acredito que esse é o problema. E tá claro isso, o Kawhi Leonard tá botando nas costas. Ele nessa série contra os Sixers, o Yuri já deu uma prévia desses números, 38 pontos, 9 rebotes, 4 assistências, 1.8 roubadas de bola, 62% de quadra, 48,6 de 3, e ele mandou uma bola importantíssima em cima do Embiid ontem, que foi uma bola que deu uma situação bacana pro Raptors. 2 coisas para acabar meu comentário. Eu tinha falado aqui que os grandes confrontos dessa série seriam o Marc Gasol contra o Embiid e o Kawhi contra o Ben Simmons. Você vê, e aí é o problema de você reagir demais ao primeiro jogo. O Sixers sacou que não estava rolando, eles trocaram o Embiid, não estava mais pegando o Gasol na defesa, ele começou a marcar o Siakam e eles botaram o Tobias Harris em cima do Gasol. O Siakam, que era o Toronto precisa desse segundo pontuador e vinha sendo constantemente o Siakam, né? O Siakam fez 29 pontos no primeiro jogo, só que depois ele fez acho que 20 ou 21 no segundo, 20 ou 21 no terceiro, 20 num jogo e 21 no outro, e 9 ontem, tudo bem que ontem ele estava lesionado. Mas funcionou essa troca da marcação do Embiid em cima do Siakam, porque ele não conseguiu mais ter muita liberdade para pontuar. E aí ontem apareceram outros jogadores no Raptors. Acho que o time inteiro do Raptors titular marcou mais de 10 pontos, todos em double digits. E a outra troca o Toronto percebeu que não precisa mais colocar o Kawhi em cima do Ben Simmons, porque ele ofensivamente ele acaba contribuindo um pouco menos
por conta de tudo que tá se desenhando. E agora ele é o marcador do Butler, que ontem, por sinal, foi muito bem, marcou 29 pontos e tal. No primeiro tempo tava até meio pau a pau com o Kawhi de um lado e ele do outro. Então, esses ajustes todos aí que tá... uma série de playoffs longa é legal por causa disso, né? Agora, depois de 4 jogos, os times, a sensação é que eles já se conhecem muito bem e fica esse xadrez mesmo, né? Quem marca quem e tal, né, Yuri? Sim, com certeza. Eu acho, você comentou dos jogadores, eu acho o Tobias até mais jogador que o Siakam, cara. Se você parar pra analisar assim, realmente o Kawhi é o grande destaque da série. Depois, não sei a ordem que você colocou, talvez o Embiid, o Butler, Simmons, Tobias e aí sim o Siakam, talvez nessa ordem, o independente. Mas sempre comentando sobre como o banco do Raptors era um banco poderoso e talvez esse poderia ser o diferencial numa série contra os Sixers, que realmente tinha um quinteto inicial muito forte, com bolas importantes de fora. O Embiid, talvez o jogador mais dominante no garrafão no leste, talvez em toda a NBA, hoje o jogador de garrafão mais dominante. Então o Sixers tinha uma vantagem a mais pro Raptors, e era a minha aposta inicial. Eu não apostava nos Raptors, que talvez sempre titubeasse na pós-temporada. E realmente, essas trocas, esses ajustes, é bem legal. A gente vê, por exemplo, no jogo 1, a gente vai comentar, mas só pra dar um exemplo, jogo 1 de Boston e Milwaukee, como o Brad Stevens conseguiu frear as ações ofensivas do Antetokounmpo. Nos outros jogos não foi assim, ele já conseguiu espaçar mais a quadra, fazer as transições. Tá sendo assim na série do Sixers e Raptors também, o Kawhi e Jimmy Butler brigando ali pra quem vai ser o principal jogador ofensivamente. Pra mim o Kawhi nesse momento mais até que o Jimmy Butler, mas os outros jogadores têm que entrar no eixo também dos Raptors. Eu acho que o diferencial vai ser esses outros back-offs, assim. O Lowry não vem bem, consegue marcar e tal, assistir os companheiros, mas quando precisa de um outro cara ofensivamente, ele não corresponde. Não sei se você tem as médias do Lowry e tal, mas ele não corresponde ofensivamente. Como a gente viu, teve jogo na série contra Orlando de 0 pontos, jogo de 9, qual que é 12.5 pontos, 4.8 rebotes, 6.3 assistências. Então, eu acho eu acho que os splits dele acho que dizem mais sobre ele. 38% de field goals, 20% de 3 pontos e 80% de lances livres. Então, quem não mata a bola de 3 pontos hoje na NBA não consegue uma sobrevida na pós-temporada. Então o Lowry precisa entrar ofensivamente no jogo se o Toronto quer chegar mais longe, quer chegar a uma final de leste. Se ficar dependendo só do Kawhi, eu acho muito ruim. Eu acho que o Lowry desculpa te interromper, Vavo, mas eu acho que o Lowry também tá sofrendo porque o time do Philadelphia é muito grande. O time titular do J.J. Redick, Tobias Harris, Jimmy Butler, Ben Simmons e Embiid. É muito grande. O Lowry, nesse cenário, complica um pouco pra ele também. Eu fiquei pensando agora, porque o time small, voltando à série anterior, o time small do Rockets, quando eles jogam pequeno, é PJ Tucker, 6'6", Harden, 6'5", Austin Rivers, 6'4", o Eric Gordon, 6'4", Chris Paul, 6'0". O mais alto é o PJ Tucker de 6'6", e essa altura dele é mentira. É tipo o Barkley, que mentia que tinha mais. O Harden é mais alto que o PJ Tucker. O mais alto dos 5 é o Harden, quando o Rockets joga small. Imagina essa linha de 5 contra os 5 do Sixers. É verdade. Não, eu só ia comentar que a gente falou que o Sixers poderia ter problemas com o banco. A gente comentou no episódio passado que o Mike Scott não tinha jogado os primeiros 2 jogos e o resto do banco era um desastre dos Sixers. Acho que vale uma consideração pro James Ennis, que em 4 jogos fez 43 pontos, mais do que o Ben Simmons, por exemplo. Ben Simmons fez 40 jogando 15 minutos a mais do que ele pro jogo. E até surpreendente, porque ele era o jogador do Rockets. Eu nunca vi ele ser um cara que poderia dar uma contribuição muito grande. Ele acabou se tornando essa principal peça, jogando até minutos importantes dos jogos, o James Ennis. Antes de ir para a próxima série aqui, só mandar um oi para Isabela, que tá vendo a gente no YouTube, e ela falou: e aí, delícia de cor de safadeza. Não sei qual a delícia e qual a cor da safadeza, mas obrigado aí, Isabela, pelo oi, e um oi para você. Então vamos aí para a última série aqui de comentários: Milwaukee Bucks e Boston Celtics. Milwaukee ganhando de 2-1. Alguém quer começar? Hoje tem as 2 séries que estão 2-1, Rockets e Warriors e Bucks e Celtics. Tem jogo, a gente tá gravando na segunda-feira, então hoje à noite tem esses 2 jogos. Amanhã
eu apostaria que teremos 4 séries 2-2. Segunda-feira, Ousado. aniversário de Guilherme Pinheiro. Olá. E o nascimento do sétima pessoa que pode ser rei da Inglaterra, o novo filho do príncipe Harry e Meghan Markle. Verdade. Então, parabéns aí, nosso amigo Harry. Valeu, Harry. Mas pra esse morrer tem Thank que you, morrer bro. muita gente, né? Não, só o Charles tá esperando 70 anos a mãe dele morrer pra virar rei, imagina. Então, mas Era aí tem, mais fácil nascer aí do tem, Kennedy, tem o né? Charles, Que morre o todo William, os filhos do Os William, filhos do William, aí o Harry e aí o filho, tá, ele é... tá quase. Cara, vocês assistem aquele canal EI pra saber tudo isso? Como é que você Não, sabe mas tudo é a isso, linha velho? sucessória de Mas tu sabe de monarquia, cor? cara. É o que Você a não gente assiste Game pergunta of vendo Thrones, vocês velho? dois falando Não. sobre Tu sabe basquete. todos Esses esses três, filhos né? da família real? Não, não Mas sei isso é todos. aula É que de história, eu né? sei que o William tem vários. Ele já tem Você que é de humanas? 3 ou 4. Exatas, a gente Cara, que é de humanas. eu assisto o canal, mas eu não manjo nada, mas eu assisto Keep Up with the Kardashians. que programa sensacional, Mas é porque velho. faz sentido, porque elas estão sempre namorando com jogadores de Cara, basquete. jogadores de entendeu? basquete, Então, na exatamente. verdade, ele tá Toda- no universo ainda. Praticamente todas têm filho com jogador, menos a Kim, né? Que é com Mas ela tem filho com um rapper que tá ali na cultura É basquetebolística. verdade. Então vamos lá, Milwaukee Bucks e Boston Celtics, 2-1. Então hoje, segunda-feira, vai ter os outros 2 jogos, como o Gui falou. Quando vocês estiverem ouvindo isso aqui, já não tá mais valendo o que a gente falou desses 2 jogos. Então, Yuri, pode começar, por favor. Então, vou falar minha aposta hoje. Pode fazer um merchan no Sport Claro. Betting? Vou falar Manda bala. a minha aposta. Milwaukee 3-1. Eles estão te pagando? Não estão. Eu tô apostando no Sport Betting. Agora é isso, você faz de graça pra ver se o cara, tipo, Pô, depois ele vai lá e deposita pra você, entendeu? Conheço muitas pessoas assim, não vou citar nomes, mas conheço. Ah. Faz a propaganda pra ganhar as coisas depois. É você, mano? Então, Swensons, me manda aí um McDonald's, sei lá. Só que eu vou, o E a McDonald's. galera da Ferrari, beleza? Você aí que tem uma Lamborghini. Mas então, eu acho que o Milwaukee 2-1. leva hoje. A minha aposta inicial era 4-1 para o time dos Bucks contra o Celtics. Ousada. Mas a minha aposta da série é 4-1. Falar dessa série dos Bucks. Eu acho que na primeira partida o Antetokounmpo foi muito bem marcado pelo Brad Stevens, né? O treinador armou ali uma defesa para que ele não conseguisse correr e fazer aquelas cestas rápidas, as infiltrações e as transições que fazem o grego se destacar. Ele teve que chutar mais longe da cesta, arremessar de mais de longe, e isso dificulta muito por ele não ser jogador que mata tanta bola. Outros jogadores para mim que começaram a entrar um pouco na série foi o Eric Bledsoe, que na primeira partida foi horrível. Não lembro a porcentagem, a pontuação dele, mas ele jogou muito mal. Chris Middleton nas partidas 2 e 3 foi muito bem, e isso é um diferencial. A equipe do Bucks tem que ter esse poderio de fora, principalmente do Chris Middleton e do Eric Bledsoe, além dos outros jogadores, o Grant Hill, o George Hill, que decidiu também jogos, e outros jogadores, o Brook Lopes também, que vem muito bem na equipe dos Bucks. Eu acho que hoje vence o Bucks, que pra mim a principal é que o time do Boston, que era um dos times favoritos no começo da temporada, principalmente com a volta do Hayward, o Jason Tatum vindo muito bem na temporada passada, Jaylen Brown, o Kyrie Irving depois da volta da lesão, mas o time parece que não encaixou, né? Já teve algumas entrevistas que os caras falaram que não queriam jogar juntos, que não tava, a química em Boston não tava funcionando, e eu acho que um pouco disso também a gente vê em quadra. É um time que não dá aquela mágica e tudo, e a gente não espera que as partidas ocorram bem, e talvez pro Boston sonhar com uma final de leste, o grande jogador tem que ser o Kyrie. Bom, aproveitando o gancho do Kyrie, o Kyrie no segundo jogo da série teve possivelmente o que foi a pior atuação dele pelo Celtics, né? Ele marcou 9 pontos, 4 de 18 dos arremessos de quadra, 1 de 5 de 3 pontos, em 31 minutos. O plus-minus dele no jogo foi menos 19. Acredito que a pior atuação dele pelo Celtics, principalmente se tratando de um jogo de playoffs. Um outro jogador que também não vem bem na série e que se esperava muito mais, principalmente por conta do que ele fez no ano passado, nos playoffs, é o Tatum, né? O Tatum tá com menos de 10 pontos na série até agora, tem 7,3 rebotes, 32,9 dos arremessos de quadra, e ele errou todos os arremessos de 3 nos 3 primeiros jogos. Ele tentou 8 e errou os 8. O Jaylen Brown, nesse sentido, vem entregando muito mais, o que não era, de certa forma, esperado. Do lado do Bucks, é importante ressaltar como o time reagiu bem à derrota no primeiro jogo. Você passa por uma série passeando, como foi contra o Pistons,
toma uma cacetada em casa do Boston, e aí devolve essa cacetada no jogo seguinte, vai pra Boston e ganha um jogo apertado, quer dizer, 7 pontos, porque no segundo jogo ele teve aquele, acho que o terceiro quarto foi 38-19 ou 39-18 pro Bucks, abriu uma vantagem monstruosa e aí o Bucks só controlou no último período. Você vê como são as coisas, né? Olha o peso desse jogo pro Boston, desse jogo de hoje, segunda-feira. Se o Boston, a gente não dá pra cravar com 100% de certeza, mas se o Bucks ganha esse jogo hoje, abre 3-1 na série, fica muito próximo de se classificar. Eu acredito que se faz 3-1, encerra no próximo jogo. E aí, então, uma derrota hoje pode significar a saída do Kyrie Irving do Boston, porque se o Kyrie é diferente, se o Boston chega na final, ele vai pensar 2 vezes antes de sair pro Knicks, pro Lakers, sei lá, pra onde ele quiser ir. Se o Boston sair na segunda rodada dos playoffs, no segundo round, antes de chegar sequer às finais de conferência, que chegou o ano passado sem o Kyrie, eu acho que realmente isso significaria a saída dele do Celtics. E aí uma outra coisa, o Al Horford tem uma opção dele no contrato. Se o time perde na segunda rodada, o Kyrie sai, o Horford fala, bom, eu vou ficar aqui. O Horford ainda tem 1 ano de contrato no máximo, só que ele pode garantir, sei lá, 60 milhões em 3 anos com algum outro time, e de repente até com um time que tenha chance de ir longe nos playoffs na próxima temporada. Então, você vê só a importância que um jogo só pode ter. Eu não tô falando que tudo isso que eu acabei de falar vai acontecer, mas são coisas que pesam, quer dizer, pode significar o final dessa versão do Celtics, e aí isso impacta, por exemplo, saindo o Kyrie, saindo o Horford, impacta até no desejo do time de tentar uma troca pelo nosso amigo Anthony Davis, etc. Então, é muito importante esse jogo de hoje pro Celtics, não só para esse playoff, mas para o futuro. E aí eu só queria fazer mais 2 destaques. O Chris Middleton realmente tem jogado como All-Star, ele tem sido o segundo melhor jogador, claramente, do Bucks. Ele, no primeiro jogo que o Bucks jogou mal, ele foi o melhor jogador do time, na minha opinião, melhor inclusive que o Giannis. Ele tá com média de mais de 21 pontos, 7 rebotes, 4 assistências e 65% nas bolas de 3. Ele acertou 13 de 20. E a outra coisa é uma coisa que a gente falou na semana passada sobre as rotações do Mike Budenholzer, que nos playoffs é hora de você encurtar a reação e botar os caras os titulares para jogar mais minutos. Não dá pra você ficar manejando e querendo botar todo mundo 30, 32 minutos. Ele já fez isso no jogo 3, só pra vocês terem uma ideia, só 2 reservas jogaram mais que 20 minutos, que é o George Hill, que o Yuri citou, e o Pat Connaughton, que também jogou 20 e poucos minutos. De resto, todos jogaram. Acho que não teve ninguém que jogou sequer mais que 10 minutos. Eu não tenho esse número aqui agora, mas eu acho que todos com certeza jogaram menos de 20. Eu acho que todos talvez tenham jogado inclusive menos que 10 minutos. Porque é hora de você colocar os caras que você confia pra ganhar jogo, né? O único que jogou mais de 10 fora os 2 foi o Ilyasova, 13. Pronto. Então, é importante que esse ajuste, a gente tava falando de ajuste na série de Toronto e do Sixers, também acontece, né, com o time do Bucks. Nada a ver com o assunto, não muito. Só uma curiosidade. O Connaughton, no jogo 2, ele foi o cara que pegou mais rebotes no jogo. 11 rebotes. Nossa. Qual é a altura dele? Deve estar... Ele é o que? 6'2"? Eu não sei, de cabeça. Deve ter 1,90 o Connaughton. Foi o cara que pegou mais rebotes. Nath, meio que já cobriu tudo aqui. Eu só clamo por jogos equilibrados, que nem foi o jogo 3. Porque o primeiro foi um blowout pro Celtics, não teve graça. O segundo foi um blowout pro Bucks, não teve graça. Mas o primeiro tempo foi bom. Aqui aí no terceiro quarto, o Bucks arrebentou. Aí vira blowout. Mas a parte mais legal é o último quarto. Se o último quarto não tem graça... Pode ser os primeiros 3 quartos sem graça, desde que o último seja disputado. Copa do Mundo de pênaltis. A gente comentou, acho que semana passada, antes da gravação, teve uma entrevista do Trevor Noah, que apresenta o Daily Show nos Estados Unidos, e ele é sul-africano, e ele dá uma entrevista pro Bill Simmons, recentemente, acho que não tem um mês. E o Bill Simmons pergunta que esportes que ele gosta e tal, e ele fala que gosta muito de futebol, e aí o Simmons pergunta se ele gosta de basquete, e ele fala assim, não, eu gosto, mas eu não entendo por que eles jogam os outros 3 quartos. Porque tudo se decide sempre no último, e assim, abre 20 pontos, mas volta, sabe? Tipo,
por que não joga um só, sabe? Aquelas coisas que... Porque aí tudo isso concentrar nos últimos minutos. Pois é, enfim. Aí eu ia falar, por que você não joga só os últimos 2 minutos? Pois é, você pode falar isso pra qualquer esporte. Ó, só falando, a altura do Pat Connaughton é 1,93, 6'4". Acho que é mentira essa altura, acho que ele é mais baixo. Pode ser de tênis, ele parece ter um sei pouco lá. menos, Pode ser Enfim. de tênis. Então assim, fechamos as 4 séries. Vocês querem fazer previsões a partir desses jogos, de cada série? Quem vai ganhar, rapidão? Vamos lá. Podemos. Então, vamos lá, série 1. Vamos lá, na ordem que a gente falou, previsões, fazer aqui sempre na ordem anti-horária? Anti-horária, certo? Anti-horária. Vamos lá. Vavo, Denver e Portland. Denver em 7. Gui? Denver em 7. Yuri? Vou ser ousado, vai. Portland em 6. Olha só, em 6 é ousado. Esse é o cara que chutou Pelicans 4-0 da temporada passada e acertou. Essa foi ousada. Warriors e Rockets. Warriors em 7. Rockets em 7. Rockets em 7. Olha só, o único cara que torce pro Rockets é o cara que... Isso aí é a famosa zica Zica reversa. Conheço esse expediente e uso muito, inclusive. Ué, não apostaria no Barcelona contra o Inter naquela final? O Inter ganhou, mas a aposta... Toronto e Filadélfia. Toronto em 6, fecha em Filadélfia. Toronto em 6. Filadélfia em 7. E pra acabar, Milwaukee e Boston. Peraí, o Yuri apostou todos os times vão fechar fora de casa no jogo 7, é isso? Olha só. Milwaukee e Boston. Não, Milwaukee fecha antes. 4-1, Milwaukee em 5. Cara, eu vou de Milwaukee em 6, fecha em Boston. Milwaukee 4-1 também. Milwaukee em 5. E é isso, então se você concorda com o que a galera falou aqui, manda pra gente um comentário no @BigShotPod, pra quem tá aqui na live e tá assistindo aqui, como é que entra aqui, BigShotPod. Se você não segue, se você quer falar com a gente, entra no YouTube, se inscreve no canal, faz ali, a gente tá fazendo uma live hoje, então essa gravação inteira a galera assistiu ao vivo, algumas dezenas de pessoas. Isso é a prova que é de verdade. Pra quem nos acusou de serem robôs programados, que digitava as coisas e gravava tudo, essa é a prova que é de verdade. A prova que é de Essas verdade, que a gente acusações faz existiram. aqui toda segunda-feira. Eu adoro responder acusações que nunca existiram. Entendeu? Vocês que não acreditavam na gente. Então, pra vocês aí, @BigShotPod, em qualquer rede, e-mail, nosso e-mail, tudo vai estar na descrição do episódio. E, por favor, sigam o Gui Pinheiro, Gui_Pinheiro, e mandem parabéns pra ele. Quero ver aqui explodir caixa de mensagem. Então, se você tá ouvindo isso aqui terça-feira, tudo bem, tá tudo bem. Porque o que importa é o amor, o carinho e a atenção com os hosts desse podcast e com qualquer ser humano aí, né, que tá aí em volta. Então façam isso, sigam ali @Gui Pinheiro, Gui_Pinheiro e mandem um parabéns. E hoje... Mandem o Anthony Davis. E principalmente se for o Anthony Davis. Se for o Anthony Davis, esse momento vai ser nosso, só nosso. Então, continuando a nossa tradição aqui, os playoffs, o aniversariante do dia, Guilherme Pinheiro Silveira, vai mandar os prospectos do basquete universitário que deve estar no draft aí, na entre safra de temporadas, pra gente saber quem é quem. Gui, por favor. Montando, a gente tá falando desses prospectos, porque o draft daqui a pouco a temporada acaba e a gente vai falar muito deles. Hoje eu tenho um prospecto japonês. É um prospecto que, na verdade, eu não sou muito fã do que eu vi dele. Eu vi alguns jogos. Ele começou a temporada universitária até um pouco mais bem ranqueado. Na verdade, ele era considerado por muitos um prospecto top 5, top 6 aí para esse draft. Agora ele deu uma caída, que é o atleta que joga na Universidade de Gonzaga, Rui Hachimura. Ele é um jogador de 2,3 metros, joga tanto de small forward quanto de power forward, filho de mãe japonesa e pai do Benin. Quem nasce no Benin é beninense, imagino, né? Posso olhar na Wikipedia enquanto tu vai falando aí. Uma curiosidade que eu li, eu tava vendo alguns vídeos e pesquisando sobre ele, eu não sei, alguém pode até me corrigir, mas diz que o nome Rui em japonês significa a base de beisebol, porque o avô dele era muito fã de beisebol, e aí dizem que o nome dele significa a base do beisebol. Ele fez 3 anos ele teve muito sucesso, ele fez toda a carreira até a universidade no Japão mesmo, e aí ele foi pra jogar em college na Universidade de Gonzaga, jogou 3 anos, ele é um junior, ele
teve médias na última temporada de 19,7 pontos, 6,5 rebotes, 74% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 41,7% nos arremessos de 3 pontos. 74. Mas arremessos, né, ali curta distância, né? Ele mostrou evolução em todas as temporadas, quer dizer, ele é um cara que não ficou estagnado, ele vem evoluindo a cada temporada, é um bom atleta, ele tem braços longos, ele é muito bom no post, uma coisa que ele tem que melhorar é justamente o jumper dele, porque no post ele já consegue finalizar com as duas mãos, o que é importante, como eu disse, acho que foi semana passada que eu até falei, que isso é uma coisa que passa batido, né? Tem muito jogador que não finaliza com as duas mãos. Eu citei o exemplo até do Julius Randle, que toda vez que ele finalizava com a mão direita, a galera comemorava porque ele não era a mão esquerda. Que tudo ele fazia pra esquerda, assim. Então, ele vinha correndo, aí chegava ali no finalzinho, ele tinha que virar o corpo num ângulo horrível só pra ele conseguir finalizar com a esquerda. Então, é importante ter essa habilidade de finalizar com as duas mãos. Aí, pra falar um pouco de defeito, né, coisas que ele tem que evoluir. Ele não é um bom passador, ele é um cara que as leituras dele são muito lentas e por conta disso ele acaba nos passes acaba gerando um número considerável de turnovers, e apesar dele ser um cara com um porte físico muito bom, ele precisa aprender a usar o físico dele na hora de disputar os rebotes. Como eu disse, ele já esteve melhor ranqueado nos boards aí que saem do draft. Hoje em dia o range dele sai ali entre 10 e... eu acho que ele entre 10º e 20º ele deve ser a posição de draft dele. Algumas comparações que eu vi para o Rui Hachimura em sites, como a gente já falou algumas vezes aqui, os sites de draft eles costumam fazer essas comparações, que é para o público em geral ter mais ou menos ideia do tipo de jogador que está sendo escolhido. Algumas comparações: Wilson Chandler, Paul Millsap, que é uma comparação muito boa, na minha opinião, os irmãos Morris, que tem um jogo muito parecido os dois, e a outra é o Aaron Gordon. Ou seja, ele é aquele cara bem híbrido ali, 3-4, né, que vai conseguir te dar entre 15 e 20, dependendo se ele evoluir, se ele chegar ao potencial que dizem que ele tem, até mais do que isso por jogo, pontos por jogo. Enfim, mais um prospecto aí pra gente ficar de olho, porque ele com certeza vai ser escolhido no primeiro round da próxima semana. Ele que é beninês ou beninense, descendente de beninês ou de beninense. Esse é o gentílico de quem nasceu em Benin. Então é isso. Temos aqui Vavo. Pra quem não sabe, Vavo é um grande entusiasta de bandeiras e geografia mundial. Inclusive, peraí, vamos lá. O hino de Benin? o hino de Benin. Hino de Benin. Mano, coração. Por favor. Todo mundo de pé. Depois reclama que o programa é longo, né? Por que o programa teve 1h40? Não, porque a gente tocou o hino de Benin. Arrisco dizer que somos o primeiro podcast do Com Brasil, certeza. talvez do mundo, a tocar o hino de Benin. Também. Com certeza. Se vocês souberem aí, se outro tiver podcast. outro podcast tocou o hino de Benin. Vamos marcar o Rui Hachimura no Twitter. Um tempo atrás eu citei aqui, não entrou no programa, então vou citar de novo uma palavra, Ilunga. É a palavra de se não me engano, Shona, eu não lembro agora qual que é uma palavra que não tem tradução, mas é uma palavra que quer dizer: se você me enganar uma vez, tá tudo bem, erraram, mano. Segunda vez, vou ficar cabreiro. Terceira vez, eu vou acabar com você e a sua família inteira. Ilunga. Então, Ilunga. É muita coisa numa palavra de 6 Eu acho letras. muito bonito que o cara resolveu que na terceira vez ele ia fazer alguma coisa, né, ter um espírito aí pra essa palavra. Ele ia Não fazer alguma reclama, ele coisa. mata a família inteira. Ele criou uma palavra. Ele ficou tão bravo que ele criou uma palavra. É tipo saudades ao contrário, eu acho. Então, muito bom. Parabéns aí pra todo mundo que fala essa língua, que eu esqueci qual que é, mas é uma das palavras mais difíceis de traduzir no mundo. E assim, com esse conhecimento do continente africano, a gente acaba... Que, aliás, assim, depois de a gente se botou o hino de Benin. Sim. E agora você deu uma palavra que você não lembra o idioma. Deixa eu descobrir aqui. É pro cara desenhar a 6ª estrela no iTunes à mão no próprio celular pra ele poder dar a 6ª estrela pra gente, né? É muito conteúdo, né? Que é muito conteúdo. Então, Ilunga é uma palavra na língua Bantu. Bantu. Eu só sei falar Óssea. Do Bantu eu não cheguei ainda. Rapaz. E esse idioma, né, eu li aqui que o idioma é
Chiluba, falado no sudoeste da República Democrática do Congo. Olha lá, DCR. Significado: pessoa que está disposta a perdoar qualquer maus tratos pela primeira vez, a tolerar o mesmo pela segunda vez, mas nunca pela terceira vez. Viu? Eu tenho uma coisa, né, de ser humano, eu acho que é uma lição. Exato, Mais do que eu uma também palavra, é acho, uma eu lição de vida. Assim como o Lakers. O Lakers que foi uma lição de vida essa temporada. De aguentar. Não, o Clippers foi uma lição Clippers. de vida. Nunca desista. Tocou Eye of the Tiger no vestiário. Então assim, ficamos com mais um episódio. Esse episódio aqui Vai ficar longo também. Vai ficar ok, tá ok. Não, tá eu gosto de episódio longo que me ajuda a lavar a louça. Então, Yuri, muito obrigado. Obrigado. Pela sua presença. Pessoal, 1h40 de louça, meu. Não, que louça cara. é essa, velho? Não, velho. Ele Eu faz demoro. festa lá e não Pô, convida eu a lavo gente. 20 minutos no máximo. É uns starters que eu vejo ali. Eu vou lavar a louça e escuto duas coisas. O MM Isidoro falando Big Shot Pan. Ai, meu Deus. Ou o cara falando, Café Belgrado. Eu só escuto isso lavando louça. Ai, E- que honra. Que honra. Tá com você nesse momento tão especial. É um momento Tão muito íntimo. tão íntimo, é. Mas muito obrigado mais uma vez pelo convite. Se a gente quiser te seguir, nunca vi nada do Yuri. Onde é que eu acho? Yuri Fonseca. Só digita lá no YouTube Yuri Fonseca, aparece Joe ou em qualquer rede social Yuri Fonseca 28. Guilherme, se eu quiser te dar parabéns, onde é que eu te acho? Agora, aqui no Inova Bra Habitat, mas nas redes sociais, Gui_Pinheiro. Vavo Fresno. Se tu quiser me dar parabéns, tu vai errar o dia, porque não é hoje. Vavo no Instagram, Vavo Fresno no Twitter. Eu só sei o seu porque teve um aniversário seu que a gente comemorou fantasiado porque era carnaval. Então eu sei que é ali perto do carnaval. E eu devia estar bêbado, porque eu não lembro. Foi lá no Toninho. Lembrei. Lembrei. Não, era meu aniversário de 34 anos que eu fui com a camisa do Olá João Camisa do Olá 34. João, claro que eu lembrei. exatamente. Não estava bêbado. Então, e eu sou MM Isidoro, como sempre, nós somos uma produção da Ampere. E ouça lá, se você quer ajudar a grande rede Ampere de podcasts, ouça lá Boa Noite Internet, todo domingo, uma lição do que é ser humano nesse final de década, da segunda década do século XXI, e família feminista, porque todos nós temos que aprender o que fazer e o que falar e o que pensar com elas. E somos uma produção do Cris Dias, o apresentador do Boa Noite Internet, e somos gravados pelo Fofoluxo, o lindinho, o cabeludinho do Raul Leal. Então, galera, se vê aí no episódio 24, o que vai ser basicamente o fim dos playoffs, né? Da segunda fase. Vai ser o fim. Não, da segunda sim. Da segunda fase já indo pras finais. Teoricamente até as finais De são conferência. playoffs, então... Sim, exatamente. Nos vemos lá, jovens. Abraço. Falou!